Aliás, a vida do crente é vida de prova ou de provas. E sempre houve na história do povo de Deus, na história da igreja, o povo dele, a igreja dele ser provada. Não seria diferente em nosso tempo. Não é. E não será diferente em nosso tempo. Ou seja, sermos provados na nossa fé. A diferença das provas existentes na história, aquelas contadas, registradas na Bíblia, aquelas que não são e não estão contadas na Bíblia, a diferença está na intensidade e na forma das provas. Mas sempre houve e sempre haverá, enquanto a igreja, o povo dele estiver aqui, prova de fé. Eu sei que você conhece bem o livro do profeta Daniel. Sei que você conhece a história de Daniel na cova dos leões. Você conhece essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Eles foram provados na Babilônia. A Babilônia e o Egito remetem à realidade de um mundo cheio de sedução, cercado de mistério, de encantos, de uma idolatria pesada. A história da Babilônia nasceu com um homem chamado Nimrod. Lá em Gênesis capítulo 11 você vai ver isso. Nimrod foi aquele que idealizou a Torre de Babel, porta dos deuses. E a Babilônia nasceu dessa forma. Ou seja, nasceu a partir da ideia de um homem que queria que a sua torre alcançasse os céus e fosse ela um portal para o mundo espiritual, para alcançar os céus. Assim nasceu a ideia de Babel, ou melhor, da Babilônia. Ela foi sendo conduzida na história até chegar aqui nos tempos de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, evidentemente. Nós temos aqui 4 jovens hebreus. Eu estou contando Daniel, muito embora o texto não está falando aqui especificamente de Daniel, mas estou contando com ele. É a história de 4 jovens que foram levados por Nabucodonosor cativos à Babilônia. Eles foram na primeira leva, porque eles eram inteligentes, sábios, cultos. E eles foram servir no palácio. Eles são contemporâneos de Ezequiel. Porém, Ezequiel não foi para o palácio, ele ficou às margens do rio Quebar. Ezequiel servia ao povo, enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serviram no palácio do rei Nabucodonosor. E esses jovens, eles eram adoradores. A história vai dizer claramente que eles eram adoradores. E eles seriam provados por isso. Quando nós temos essa vontade de adorar a Deus que nós temos aqui, na casa dele, no nosso quarto, em uma comunhão, quando nós somos levados a adorar a Deus com intensidade de todo o nosso coração, a gente precisa entender que há um inimigo vendo tudo isso. E ele odeia a adoração da igreja. Ele odeia a adoração do povo dele. Eu diria, talvez exagerando, que ele tem inveja de mim e de você. Por quê? Porque um dia ele adorou ao Criador. E ele quis
fazer a sua morada acima do Altíssimo. Entendeu por que Nimrod é essa pessoa que quis fazer uma torre? Porque ele tinha um espírito luciferiano. O diabo, o adversário, ou simplesmente Lúcifer, ele tem inveja da igreja. Ele tem inveja do povo dele. Como é bom estar num lugar como esse. Como é bom viver uma ambiência como essa. Como é bom estar num lugar onde nós podemos, cantando ou não, podendo ser em forma de oração, através até de uma lágrima que cai nos olhos, ao chão, adorar com intensidade ao nosso Deus. Somente quem é de fato adorador e sente que está de fato sendo visitado por Deus, ou melhor, achado por Ele, sabe o que eu estou dizendo nesta hora. Porque Deus procura adoradores. E Ele acha. E Ele achou aqui hoje. Ele vai continuar achando. Agora preste atenção. O fato de nós sermos adoradores, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, os personagens da palavra nessa noite, isso não nos isenta de passarmos na prova de fogo. Literalmente, Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram por uma prova de fogo. Isso não é figura de linguagem. Isso não é ilustração. Eles de fato passaram por uma prova de fogo. Agora, trazendo para uma figura de linguagem dentro do tema, nós também passamos por provas de fogo. Porque a nossa fé enquanto adoradores está sendo provada todos os dias. Você será provado, irmão. Você será provado, irmã. Você será provado, querido. Você será provada, querido, querida. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar nessa noite. E recebe se você crê. E recebe se você tem um coração aberto, tem um coração tocado, tem um coração cheio do Espírito para adorar a Deus. Eu tenho uma notícia boa, agradável para te dar nesta hora, antes de continuarmos com a mensagem. Adorador passa pela prova de fogo. Sim, ele passa. Mas ele não passa sozinho. Ele passa pela prova de fogo, sim, mas ele não passa sozinho. Eu poderia terminar a mensagem aqui, mas eu quero mergulhar com você nessa história. Eu quero extrair com você aqui verdade de quem vive uma vida de adoração na prova de fogo. Eu quero compartilhar com você nessa noite verdades de quem é um adorador e que passa por provas de fogo. Caminhe comigo na revelação da palavra, por favor. Quem vive uma vida de adoração na prova de fogo tem convicção do compromisso que tem com o Senhor, que fez com o Senhor, desculpa. Quem vive uma vida de adoração na prova de fogo tem convicção do compromisso que fez com o Senhor. Vá comigo, por favor, querido, para o versículo 12. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, agora preste atenção nessa frase aqui, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem,
nem adoram a imagem de ouro que tu levantastes. Eu quero que você preste atenção nessa frase, nessa negativa. Não fizeram caso de ti. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro. E ele dá uma ordem para que todos na Babilônia se prostrassem diante dessa estátua. Ao som de música, ao som de pífaro, de gaita de foles. E a ordem é única: vocês irão adorar a estátua de ouro. E adorar era o mesmo que curvar-se. Todos deveriam curvar-se ante a estátua. Mas 3 jovens não fizeram isso. E aí, quando viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua, foram falar para o rei. Ele não fez caso de ti. Há uma profundidade nessa frase que eu quero compartilhar com você. Ele não fez caso de ti. Sabe o que significa isso? Rei, eles não deram valor à sua palavra. Eles têm compromisso de te servir na província, naquilo que o Senhor os constituiu. Eles têm o compromisso de servir naquilo que o Senhor os constituiu. Mas nesse caso eles não têm compromisso com o Senhor. Para a gente simplificar, imagine você trabalhando na sua empresa. Você é colaborador. E você tem as suas tarefas, as suas obrigações. E você as executa muito bem. É o melhor colaborador. No final do mês está a sua foto na parede e um dizer embaixo: colaborador do mês. Você é crente, servo do Senhor? Aí o seu patrão ou o seu gerente diz assim: olha, tem uma festa que nós vamos dar, vai lá. E nessa festa, o seu patrão, o seu gerente, é uma conjectura, por favor, tá? Me entenda. Diz assim: ó, você vai ter que dançar, você vai ter que cantar, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão você vai ser demitido. Você vai ter que beber. Aí você que é comprometido com a empresa, se vê na situação de ter que se dobrar, se render a isso. Eu estou fazendo aqui uma conjectura para você entender o que está acontecendo aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram. Por quê? Nesse caso da estátua, para ser idólatra, eles não fizeram caso do rei. Quero ir um pouco mais profundo nisso. Sabe por que não fizeram caso? Não tiveram compromisso com a estátua, com a idolatria, porque eles tinham compromisso com Deus. Pastor, onde está a prova de que eles tinham compromisso com Deus? É só olhar no capítulo 1. É só você ver o capítulo 1 o que acontece. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não comeram do manjar do rei, não beberam da bebida do rei. Por quê? Eles tinham um compromisso de fidelidade e santidade com Deus. Compromisso de fidelidade e de santidade.
Então entendemos por que eles não vão se dobrar diante da estátua. Por quê? Porque eles tinham um compromisso de fidelidade e de santidade com Deus. Por isso da frase, eles não fizeram caso de ti. Por que eles não fizeram caso da estátua, da idolatria da Babilônia? Porque eles tinham um compromisso com Deus Altíssimo, de fidelidade e de santidade. Adorador tem compromisso de santidade e de fidelidade com Deus. Por isso, quando vai para a prova de fogo, ele vai com convicção. Se tiver que ir para a prova de fogo, ele vai com convicção. Por quê? A sua convicção está na santidade, na fidelidade com Deus. Meus irmãos, está na hora de nós assumirmos a nossa posição, se de fato somos adoradores do Senhor, se de fato nós temos um compromisso com o nosso Deus, de fidelidade e de santidade. A prova pode aumentar, e acho até que vai. A fornalha vai aquecer, creio que vai. Mas não importa se a fornalha vai aquecer ou não. O meu compromisso, o seu compromisso é com Deus Altíssimo. Nós fizemos um pacto de sangue com Jesus, e Ele fez conosco, Ele nos deu o seu sangue. Nós somos purificados pelo sangue dEle. O nosso compromisso, a nossa aliança com Ele nos vai conduzir em uma vida de santidade e uma vida de fidelidade a Ele. Se tiver que passar pela prova de fogo, você vai manter-se firme na mesma posição. Adorador não sai da sua posição. Adorador permanece fiel. Adorador permanece santo na mesma posição. E os encantos do mundo, não fazemos caso dele. E as tentações do mundo, não fazemos caso dele. Por quê? Porque nós temos um compromisso com o nosso Deus. Aleluias. Quem vive uma vida de adoração na prova de fogo, a resposta da fé está na dependência de Deus. A resposta da fé vem pela dependência de Deus. Acompanhe-me, por favor, o versículo 15 e o versículo 16. Eu pulei o 14, mas vamos lá para o 15. Agora, pois, estáis dispostos quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vamos parar um pouquinho aqui. O rei agora não manda recado. Eles são convocados à presença de Nabucodonosor. Não é recado, é olho a olho, tete a tete. E o rei está dizendo, em outras palavras, vocês vão ouvir o som da música. Quando o som da música começar a ser entoado, prostre-se, adorem a estátua. Se não, sabe essa condicional de se não? Essa condicional de se não, na maioria das vezes, ela é colocar na parede, ameaça. Faz isso, se não, é ameaçadora. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto,
não necessitamos te responder. Eu vou repetir as palavras de Nabucodonosor, e eu quero que você as entenda, por favor. Quanto a isto, não necessitamos te responder. Agora, ler comigo o versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo, ardente das tuas mãos, ó Rei. O que é isso? Dependência. Nós não vamos te responder. Se você ler com calma o versículo 16, você vai entender que isso aqui é uma declaração de fé. É muito mais do que uma resposta ao rei, é uma declaração de fé. Porque eles estão dizendo assim: quanto a isso, nós não precisamos responder. Em seguida, eles vão dizer: se o nosso Deus assim o quiser, será. Se Ele não quiser, também será. Isso é uma declaração de fé. Isso faz parte da vida de um adorador. O que faz parte da vida de um adorador? Depender de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Declaração de fé. Na verdade, meus irmãos, a resposta desses homens não era para o rei, é para Deus, em forma de louvor. Porque quando você abre a sua boca para dizer palavras como essa, elas são direcionadas ao Todo-Poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz, porque o Senhor é Deus. Declaração de fé na boca de adorador é colhida por Deus em forma de adoração. Está na hora de sermos uma geração de adoradores que tem fé inabalável, que depende de Deus para tudo. Está na hora, e já chegou. É nesse tempo que a sua fé, ela não precisa dar respostas ao mundo. Ela apenas e tão somente precisa ser colocada em prática, em forma de dependência de Deus. Eu sempre gosto de dizer que a maior e melhor resposta dos sábios é o silêncio. A melhor e a maior resposta dos sábios, e eu incluo aqui dos adoradores, é o silêncio. Qual foi a resposta que Jesus deu a Pilatos? Nenhuma. Ele não abriu a sua boca. O que Jesus respondeu ao mundo, o que Jesus respondeu aos soldados romanos, o que ele disse? Nada. Ele foi até o Calvário citando os salmos, na via dolorosa citando os salmos, louvando a Deus, exaltando o nome dele, do Pai. A nossa resposta não é para o mundo.
Nós não precisamos dar resposta ao mundo. Se o mundo quer questionar a nossa fé, e se o mundo quer nos tirar da presença de Deus, nós não precisamos dar resposta ao mundo. O que nós precisamos é responder com a nossa fé, que dependemos do nosso Deus. Mesmo que você tenha que passar por uma prova de fogo, querido, a sua fé é suficiente para você entender que Deus não vai deixar você sozinho, não. Quem vive uma vida de adoração na prova de fogo, tem paz quando tudo piora. Segura essa aí agora. Tem paz quando tudo piora. Versículo 18. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. É a terceira palavra que eles estão dando a Nabucodonosor. A primeira foi o recado. A segunda foi direta. E a terceira foi direta e reta. Estamos em paz com a nossa decisão. Vou repetir. Estamos em paz com a nossa decisão. Não vamos nos prostrar ante a estátua que você criou. Estamos em paz com a nossa decisão. Agora preste atenção. O texto diz, no versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o seu aspecto, o seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha, o quê? 7 vezes mais do que costumava. Nunca essa fornalha foi tão aquecida igual nesse dia. A ira de Nabucodonosor ficou maior ainda. Mas enquanto ele ficava mais irado, mais em paz ficava Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. A paz que nos dado pelo príncipe da paz. Uma paz que não se explica, se vive. Uma paz interior. Uma paz que faz alguém dizer assim: se tiver que ir para a fornalha, pode lançar, nós não vamos retroceder. Eu não sei se você faz isso. Eu amo fazer isso. E sempre gosto de fazer. Orar pela igreja perseguida. Eu tento imaginar, irmãos, pessoas que são levadas à morte todos os dias, porque pregam o evangelho, porque falam de Jesus, porque vivem Jesus, porque amam a palavra, porque vivem a palavra. E muitos desses irmãos são lançados ao fogo. Foram na história lançados ao fogo, em tonéis de azeite fervente. Foram decapitados. E muitas vezes, ou em quase sempre, na maioria das vezes, ou quase sempre, silêncio, apenas dizendo: não negamos o nosso Deus, estamos em paz. A paz aqui está na certeza, na convicção
de que servir e adorar a Deus dos céus é a melhor coisa desta vida. Agora eu quero que você preste atenção para eu fechar esse ponto. Essa paz que é produzida no nosso interior vem na convicção de que servir a Deus é a melhor coisa desta vida. Adorar a Deus é o maior prazer da existência nossa. Por isso que essa paz é produzida no nosso interior. Por quê? Porque nós temos o nosso Deus como nosso maior prazer. Adorar a Ele é o nosso maior prazer. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo: nós não vamos servir ao teu Deus, porque nós servimos ao nosso Deus, e servi-lo é o nosso maior prazer. Quando nós de fato nos tornarmos adoradores, que temos o nosso Deus, o nosso maior prazer, essa paz de Cristo irá sendo produzida no nosso interior. Que a paz do príncipe da paz seja gerada no seu coração todos os dias, a partir de uma adoração íntima com o nosso Deus. O fogo derrete tudo. O fogo é tão poderoso que ele derrete tudo. Mas tem uma coisa que o fogo não derrete. Tem uma coisa que o fogo não tira, que o fogo não consome. O fogo não tira, o fogo não consome um coração cheio de paz, um coração aquecido pelo Espírito Santo e cheio de paz. Aleluias. Ei, não perca a sua paz por causa de nada. Pode o inimigo aquecer ainda mais a sua fúria. Você pode viver um momento pior. Foi no momento pior que Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer no versículo 17: nós não iremos servir a sua estátua. Quem vive uma vida de adoração na prova de fogo, fornalha se transforma em lugar de culto e manifestação da presença de Deus. Vou repetir para você dar um glória a Deus. Quem vive uma vida de adoração na prova de fogo, fornalha se transforma em lugar de culto e manifestação da presença de Deus. Versículo 23. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Versículo 24. Então o rei se espantou. Aleluias. O rei se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. O fogo estava tão aquecido que diz o texto que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos apenas com a chama. Agora olha só o texto que lemos, só a primeira parte. Nós lemos o versículo 25. Eu quero ler só a primeira parte. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. E um só deu glória a Deus aí. Eu vejo, porém, 4 homens soltos. Sabe o que é isso? Sabe o que estava tendo nessa fornalha?
um culto. O que estava tendo nessa fornalha? Uma celebração. Características de uma celebração. Características de uma celebração. Características de culto. Primeira característica de culto: a presença do Senhor. A presença dele chega primeiro. A presença dele está no culto. E a presença dele é notada. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Característica de culto: ele chega primeiro. Onde ele está é notado, é sentido. Eu estou falando de quem? Ele quem? Na linguagem de Nabucodonosor, um semelhante ao filho dos deuses. Na linguagem comum, corriqueira, o quarto homem da fornalha. Na linguagem de Davi, o rei dos reis, o rei da glória. Na linguagem de Apocalipse, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Para Isaías, é a rosa de Saron, o príncipe da paz. Quem é este? É Jesus Cristo, o centro da nossa adoração, a razão de nós adorarmos ao Pai. Então eu vou repetir: característica de culto: Jesus está presente. Ele está presente aqui nessa noite, porque aqui tem culto, tem celebração a Ele. Característica de culto. Segunda característica de culto: tem adorador livre, solto, com liberdade no espírito, para dançar, para adorar, para cantar a Ele, porque Ele merece, em meio à liberdade que o Espírito nos dá, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Segunda característica de culto: liberdade no espírito para nós adorarmos ao Senhor. Terceira característica de culto: quando tem culto, quando a presença de Deus é notada, quando tem liberdade na adoração e no louvor, abre, escancara o mundo espiritual, e as pessoas são tocadas pelo poder de Deus. Vou repetir: característica de culto, de celebração: o mundo espiritual é aberto, os céus se abrem, o Senhor desce, as pessoas são tocadas, aleluias, as coisas mudam. Quiçá que nessa noite, todos os dias, os céus sejam abertos sobre nós, e que nessa noite, todos os dias, possamos receber a presença, a visitação do nosso Deus, e que as coisas começam a mudar, quando o mundo espiritual, em meio à adoração, louvor, podem e vão abrir, para que Deus manifeste o seu poder, aleluias. Última característica de culto: característica de culto:
característica de celebração. Quando a presença do Senhor está no culto, quando a presença do Senhor é notada no culto, quando o mundo espiritual abre, adorador, de verdade, adorador, ele sai diferente do culto. Vou repetir, ele sai diferente do culto. Como é que você acha que saiu Sadraque, Mesaque e Abednego desse culto? Em uma fornalha. Saíram queimados. Não. Saíram ainda mais cheio. Mais cheio. Mais cheio. Pastor, qual a prova de que eles saíram diferente? Qual é a prova de que eles saíram de maneira diferente? É simples. O rei Nabucodonosor disse no versículo 28: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e serem adorados, e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Saíram honrados. Irmão, prova de fogo não consome adorador, projeta adorador. Prova de fogo não consome você, prova de fogo projeta você, para você ser mais do que você é, para você servir mais do que você serve, para você honrar mais do que você honra a Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Prova de fogo não é algo normal. Prova de fé ou prova de fogo é sobre-humano. E por ser sobre-humano, uma prova de fogo que nós vivemos, é que nós recebemos a visita de alguém que não é de carne. Quando você vai para uma prova de fogo que é sobre-humana, alguém que não é de carne vai com você. E esse alguém é o Espírito Santo. Ele não é de carne, é o Espírito. Ele vai com você, porque a prova é sobre-humana. Sou adorador, irmão. Desfruta disso. Deixa eu concluir. O texto termina dizendo que após a fornalha, esses 3 jovens foram promovidos. Vou repetir: fogo da prova não queima crente fiel, promove. Fogo da prova refina o crente. Eu não sei se você já teve o privilégio de contemplar, de ver um ourives fabricando uma joia. Ele pega o ouro, uma pedra bruta, pedra preciosa, mas bruta, e para transformar em uma joia, ele precisa de quê? Do fogo. O fogo aquece, aquece, aquece e derrete a pedra bruta. Maleável pelo fogo, o ourives transforma na joia que está na sua cabeça, na sua mente, no seu projeto. Adorador é como ouro precioso na mão do ourives celestial.
Quando você passar por uma prova de fogo, lembre-se, na mente soberana do Criador, perfeita do Criador, Ele já idealizou o tipo de joia que é você, o tipo de joia rara que é você. E quando você passar por uma prova de fogo, lembre-se, você está sendo maleável, refinado. Para quê? Para você se tornar uma joia raríssima, puríssima. Agora deixa eu dizer uma coisa preciosa, literalmente preciosa para você. Quando a joia passa pela prova de fogo, além de ser maleável, ela revela mais uma coisa, que vai continuar depois da prova de fogo, e aqui termino. Os noivos sabem bem o que eu vou dizer. Quer dizer, você que foi noivo. E eu gosto de falar aos noivos que estão com data marcada para casar. Eu pergunto assim: você já foi a algum ourives para pegar a sua aliança e polir? E por algumas vezes, ou o noivo ou a noiva dizia para mim: ih, pastor, a gente esqueceu disso. Se o senhor não falasse. O que eu quero dizer com isso? Quando o ourives aquece o ouro no fogo, além de se tornar maleável, na hora da prova de fogo e após a prova de fogo, a joia brilha. A joia brilha. Ou seja, o fogo da prova faz você refletir o brilho da glória de Deus. Vou repetir. O fogo da prova faz você refletir, na hora da prova e depois dela, o brilho da glória de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego refletiram o brilho da glória de Deus. Pastor, prova que está escrito isso, está aqui no versículo 28 e no versículo 29. O que o rei está dizendo: eu faço um decreto, e que esse decreto possa correr por toda a Babilônia, pelo qual todo povo, nação e língua que fizer blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Olha aqui, irmão, a glória de Deus refletindo através de Sadraque, Mesaque e Abednego no versículo 28, no seu final: porque não há Deus que possa livrar como este. Você nasceu para fazer com que a glória de Deus brilhe através de você. Nós fomos criados e em Cristo Jesus recriados para o louvor da glória de Deus. Um rei incrédulo vai olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, em outras palavras vai dizer: o Deus dele está aparecendo, o Deus dele está sendo glorificado. E é assim que tem que ser a nossa vida, meus irmãos. Em todo lugar Deus tem que aparecer através de você. O brilho da glória dele tem que estar estampada no seu sorriso, no seu rosto, nas suas palavras, nas suas ações, porque você é um adorador. E quando você passar pela prova de fogo, fique tranquilo, depois dela você vai brilhar ainda mais, e a glória de Deus vai brilhar através de você. Mas eu quero terminar mesmo dizendo que fornalha, e quase que eu esqueço de falar isso,
fornalha para o rei. Presta atenção nisso. Fornalha para o rei da Babilônia. Foi juízo. Foi punição. Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego foi oportunidade. Prova para nós é oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de dizermos que somos fiéis e que somos santos diante do nosso Deus. Oportunidade de dizer com a nossa fé, dependemos de Deus. Oportunidade de nós continuarmos firmes e em paz, porque tomamos a melhor decisão todos os dias de adorar a esse Deus. Oportunidade de adorar ao nosso Deus mesmo em meio da fornalha, porque quando nós entrarmos nela, nós iremos atrair a presença do Senhor. Fornalha para nós, ou prova de fogo para nós, é oportunidade. Aleluias! E você nessa noite, meu irmão, tem a oportunidade de transformar esse ambiente aqui em uma fornalha, mas não com o fogo da prova, com o fogo da presença de Deus. E você terá a oportunidade de dançar, de adorar a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluias! Então fique de pé no nome de Jesus. Aleluias! Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Levanta a sua mão aí, por favor. Feche seus olhos e ouça, enquanto os irmãos estão se preparando aqui. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passarem, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluias! Você tem a oportunidade nessa noite de adorar ao Senhor que te prova, mas de adorar ao Senhor que na prova está com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença, não em uma fornalha, mas nós queremos neste momento entrar na Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos celebrar a Ti agora, Senhor. Vem, Senhor. Vem dançar conosco. Vem estar conosco nesse lugar, Senhor. Vem, Senhor. Queremos Te adorar. Queremos render a nossa adoração a Ti agora. Senhor, é claro que vamos continuar Te adorando nessa noite. É claro que na nossa casa nós vamos Te adorar. É claro que no nosso trabalho nós vamos Te adorar. Em qualquer lugar nós vamos Te adorar. Mas faz desse lugar agora, Deus, uma fornalha aquecida pelo Teu Espírito. Uma fornalha aquecida, Senhor. Queremos Te prestar um culto de adoração, de louvor ao Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, de maneira diferente. Queremos sair diferentes da forma como entramos, Senhor. Eis aqui a nossa vida. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome de Jesus, Senhor.